Hoje eu vou dividir com vocês uma história super íntima da vez que uma marca alterou uma foto minha no Facetune para me emagrecer, sem a minha autorização. Oi, eu sou a Estela Espínola e esse é o Clube do Blush. A gente se encontra toda segunda-feira para conversar sobre diferentes assuntos. Vocês já tiveram um spoiler do que vai ser o tema de hoje. Lembrando que eu sempre falo sobre o próximo tema no meu Instagram, então se vocês quiserem me acompanhar lá e ter spoiler e também participar dos episódios, é só seguir lá, Estela Espínola. Bom, vou fazer uma pergunta para você e você responde aí da sua casa, tá? Mas responde de verdade, sem medo. Ninguém tá te ouvindo, é você com a sua consciência. Alguma vez você já se modificou em alguma foto? Com Facetune, Photoshop ou algum desses aplicativos de edição de foto, seja para se emagrecer, para afinar a sua cintura, para tirar a celulite, para deixar a sua pele mais, como que fala isso? Deixar a pele mais lisinha, para te deixar mais alta, para diminuir o tamanho do seu nariz. Você já fez isso alguma vez? Se você é uma mulher e tem aí entre os seus 20 e muitos anos, 30 e poucos anos, e eu acho que se você está me ouvindo, grandes chances de você ser uma mulher, e mais ainda de ter essa faixa etária, eu acho que as chances de você ter respondido que sim são enormes. Eu tenho 32 anos, então eu nasci lá no começo dos anos 90, e nos anos 2000, ali na minha adolescência, 2010 mais ou menos, a gente vivia tempos que eu acho que não mudaram muito, mas que a cultura da magreza era muito, muito, muito enaltecida. Eu acho que realmente a gente deu muitos passos para trás, parecia que estava melhorando, melhorou um pouco, mas aí já piorou tudo de volta. E a gente era muito martelado para ser magro, assim, nós mulheres precisamos ser magras. Eu, e acredito que vocês também, cresci com isso, tipo, muito intrínseco à minha existência, assim, sempre foi muito bombardeado na minha cabeça que eu tinha que ser de um jeito específico e seguir um certo padrão. E desde que eu lembro que eu comecei a usar as redes sociais, eu lembro que meio que junto com isso, eu descobri esse universo da edição de fotos. Então, eu sempre mexia nas minhas fotos. E quando eu falo que eu mexia, eu diminuía a minha cintura, diminuía meu braço, diminuía o tamanho da minha perna. No meu caso, minha grande insegurança era essa, o que eu sempre mexia era isso, sempre querendo me emagrecer. E minhas amigas e as pessoas ao meu redor, as pessoas com quem eu trabalhava também, todo mundo fazia muito isso. Isso era extremamente normalizado. Eu acho que eu também tinha um lance de ver pessoas muito mais magras do que eu e com um corpo muito mais dentro do padrão, se emagrecendo. Então eu acho que me batia um negócio de, se essa menina que tem uma aparência de modelo mais padrão impossível tá se editando nas fotos, como que eu vou achar que eu não preciso me editar? Então eu sempre dava aquela mexidinha e era, assim, totalmente um hábito que eu tinha de não conseguir postar uma foto sem ter dado uma mexidinha, mesmo que mínima, nas fotos. Sempre, eu sempre mexia. E na minha cabeça, e acho que é o que acontece com muitas de vocês, pelo que a gente conversou no Instagram, como as alterações que eu fazia eram muito pequenas, eu não via nenhum problema. Enquanto a gente via notícias, sei lá, das Kardashians que tinham se alterado numa foto de uma maneira tão absurda que a paisagem no fundo tinha ficado toda distorcida, a linha do mar, do oceano tinha ficado torta porque ela tentou afinar a cintura, eu falava, o que são esses milímetros que eu estou me emagrecendo perto disso? É muito inofensivo o que eu tô fazendo, e eu me apegava muito a isso. Eu realmente não via nenhum problema no que eu tava fazendo, isso era muito normalizado. Eu lembro também que entre as minhas amigas tinha também um pouco uma cultura de tipo, a gente tirar uma foto em grupo e meio que a foto ir passando de uma em uma para todo mundo dar o retoque que queria. Enfim, uma coisa absolutamente horrorosa que agora, olhando para trás, eu consigo entender o quão problemático era. Então, mais ou menos, acho que do começo da minha entrada no mundo das redes sociais até 2018, exatamente, grande parte das minhas fotos tinha um pouquinho, pelo menos, de Facetune. E eu sempre seguindo assim. Até que em 2018, eu fui numa palestra da Escola Madre, que é uma escola de maquiagem aqui de São Paulo, onde eu me formei como maquiadora, inclusive, muito incrível. E eles faziam alguns eventos, algumas palestras, que eram um pouquinho fora do universo de beleza, mas sempre muito relacionado. E eu fui em uma dessas palestras, que era com a Vânia Goy e a Isa Deson, e também tinha a participação da Simone, se eu não me engano, a Simone Barcelos, que é dona da Escola Madre. Tinham essas três mulheres que eu acho absolutamente
completamente incríveis, admiro pra caramba elas como mulheres e como profissionais. E eu não lembro sobre o que exatamente era o tema da palestra, mas eu acho que tinha a ver, assim, meio redes sociais. Em algum momento, uma das três falou sobre usar Facetune para se emagrecer. E eu lembro que ali na sala, quando isso foi falado, todo mundo que estava assistindo fez meio que junto uma expressão de tipo, "Ah, meu Deus, que absurdo." E eu também. Eu ali fiquei tipo, meu Deus, as pessoas estão sem noção. Tipo, balancei a cabeça pro lado, para as outras meninas que estavam lá, tipo, caramba, todo mundo se mexe com Facetune. Que surreal. Tipo assim, morrendo de vergonha por dentro, porque no fundo, a gente sabe o que a gente faz, né? A gente pode tentar se enganar na frente dos outros, mas a gente, no fundo, sabe o que a gente tá fazendo quando ninguém tá olhando. E eu lembro que me deu uma dor, assim, que quase que chegou a ser física, de ver que eu tava ali vendo mulheres que eu admiro tanto, condenando o uso dessas ferramentas para se modificar seu corpo e tudo mais. E eu tava ali concordando com elas enquanto eu fazia justamente o contrário do que elas pregam e do que eu também, querendo ou não, pregava, sabe? E a partir daquele dia, eu nunca mais mexi nas minhas fotos. Aquele dia exato da palestra, em 2018, eu sei exatamente qual foi a foto que eu postei antes e depois desse dia no meu Instagram. Eu consigo achar ela no meu feed. Eu nunca mais editei as minhas fotos para me emagrecer, para, sei lá, fazer qualquer tipo de modificação. Aqui, acho importante eu falar que eu não tô falando sobre edição de tipo luz, cor da foto. Tô falando sobre modificar a sua aparência mesmo. Falando sobre luz e cor de foto, a gente vai entrar nesse tópico um pouquinho mais pra frente com os comentários de vocês, tá? Só um spoiler. Mas o que eu tô falando é sobre você focar em mudar a sua aparência. Inclusive até a altura. Eu tenho algumas amigas que eu já vi fazendo isso, tipo, ganhando alguns centímetros, meio que você se esticando na foto para ter essa impressão de que você tá mais alta e, consequentemente, mais fina e mais magra. No final das contas, parece que tudo é sobre ser magra, é uma loucura viver assim. E a partir do momento que eu parei de fazer essas alterações, comecei a me amar e me aceitar do jeito que eu sou, e foi a partir desse momento em que eu entendi sobre a minha autoestima e me aceitei e tal. Não, de jeito nenhum. Tinha e tenho 1000 questões com a minha imagem, mas o fato de eu não estar mais mexendo nas fotos foi muito libertador para mim, de saber que eu não estava enganando as pessoas que me seguem e, pior ainda, me enganando. Então, a partir daquele momento, se tinha alguma foto que eu não tava me sentindo bem, não tô me sentindo, tô achando que eu não saí bem nessa foto, não tô segura com a minha perna nessa foto, eu simplesmente não postava. Então, assim, não vamos confundir parar de mexer em Facetune e tudo mais com ser um poço de amor próprio, porque não foi o meu caso. São dias e dias, anos e anos lutando muito com tudo isso. E tenho certeza que vocês também passam muito por isso. E para mim ficou muito claro o quanto o exemplo dessas mulheres, no caso a Vânia, a Isa Deson, a Simone Barcelos, que são as pessoas que estavam na palestra, para mim foi muito claro ver o quanto é significativo você ter o exemplo de outras pessoas. Talvez não teria me impactado tanto ver condenarem isso se fossem mulheres que eu não admirasse tanto, sabe? Então, eu acho que agora, criando a comunidade que eu tô diariamente criando com vocês e anos postando nas minhas redes sociais e falando sobre beleza, sobre moda e tudo mais, eu acho que ficou muito claro pra mim a importância que isso tem do exemplo que a gente dá, sabe? E eu também pensei muito quando eu tava escrevendo a pauta desse programa sobre o quanto já foi significativo pra mim ver outras mulheres nas suas redes sociais assumindo as suas, entre muitas aspas aqui, imperfeições. Os seus possíveis, entre muitas aspas aqui novamente, bom reforçar, defeitos. Para mim é sempre maravilhoso ver uma mulher postando uma foto em que ela aparece, sei lá, com estria, por exemplo. Eu acho maravilhoso ver isso, eu me sinto totalmente, eu sinto que é basicamente uma pessoa olhando pra mim e falando, tipo, tá vendo? Não tem problema, todo mundo tem isso e você tem também. Não tem nada de errado a ponto de eu postar exatamente como eu sou essa foto sem alterar isso. Eu acho isso, tipo, incrível. E eu tenho certeza que vocês também sentem isso. Eu acho que, eu duvido que alguma querida aqui que tá me escutando, alguma membra do nosso clubinho, já olhou uma foto de uma mulher e falou, tipo, nossa, o que essa daqui tá fazendo postando essa foto com essa estria? São coisas que
batem muito mais na gente mesma do que nos outros, sabe? Você vai postar uma foto com, sei lá, uma espinha gigante no seu rosto e o mundo vai continuar girando. A pessoa vai passar para a próxima foto, ninguém vai parar para falar sobre a espinha que tem no meio da sua cara. E eu acho que o mais perigoso nessas alterações que a gente pode fazer, né, com esses aplicativos e tudo mais, é quando parece que é muito inofensivo, é quando parece que não é nada, sabe? Que era muito nisso que eu me apegava. Eu ficava nessa de que, não, é muito pouquinho que eu tô mexendo, não é quase nada. Ninguém vai perceber. E de pouquinho em pouquinho eu estava sempre ali colocando um defeito em mim mesma, sabe? Então é uma coisa muito pequenininha que gera um impacto muito grande a longo prazo na sua autoestima, sabe? E agora a gente entra no momento em que eu levei um balde de água fria. Foram anos parando de me editar, de me modificar nas fotos, para em 2020, pouquinho antes da pandemia, uma marca mexer, alterar uma foto minha sem o meu consentimento. Foi uma experiência absolutamente horrível e traumática. Eu participei do evento de uma marca com algumas outras influenciadoras, então essa marca convidou a gente para um jantar, deram looks pra gente usar e basicamente prepararam um jantar super gostoso, um fotógrafo, o pessoal da marca ali criando conteúdo para eles usarem nas redes sociais, pra gente divulgar a marca também, famoso evento de blogueira. E tinha um fotógrafo ali tirando as fotos ao vivo e ele tava já meio que na hora mandando as fotos pra gente. Ele mandou as minhas fotos, eu vi ali uma foto que eu gostei, postei a foto, continuei no evento, continuei ali curtindo, jantando e tal, até que próximo da hora de eu ir embora do evento, eu recebi uma notificação que a marca tinha me marcado numa foto, num story. Eu cliquei para ver a foto e era a mesma foto que eu tinha postado. E no momento que eu bati o olho na foto, eu percebi que eu tinha sido alterada na foto, que tinham me emagrecido, afinado a minha cintura, e eu fiquei absolutamente horrorizada. Foi uma situação horrível, porque eu tava ali do lado das pessoas que tinham feito isso, né, tipo, o pessoal da marca tava no próprio evento quando eu vi que isso aconteceu. Eu meio que abaixei a cabeça, tipo assim, desliguei o celular, falei, bom, depois eu vejo isso. No que eu tava na minha casa, no carro, voltando pra casa, eu abri a minha foto, a foto que eu tinha postado, e a foto que a marca postou. Coloquei uma lado a lado e passei, assim, de uma foto para outra. E você via, tipo, a minha cintura aumentando e diminuindo de foto para foto. Absolutamente horrível, gente. Absolutamente horrível uma pessoa fazer isso sem o seu consentimento. Uma marca ainda, eu não sei nem dizer o tanto que isso é problemático, antiprofissional. Não sei dizer o quanto eu acho isso errado em tantos níveis. Aí eu dormi, mas assim, eu fiquei pensando muito nisso. Eu lembro que na época eu falei, acho que com a minha família, comentei com eles que isso tinha acontecido. E no dia seguinte fiz o maior textão do mundo para mandar para a marca. Comecei questionando quem tinha feito isso, porque até então poderia ter sido feito pela própria marca, pelo pessoal do marketing, sei lá, ou então pelo fotógrafo. Se fosse o fotógrafo, eu imagino que ele me mandaria a foto já editada, né? Então, na minha cabeça, eu imaginava que era a marca mesmo. A marca pediu 1 milhão de desculpas, fez assim um tipo de como assim? Não estamos entendendo o que tá acontecendo, como assim? Sabe, tipo, não querendo assumir a culpa. Em determinado momento eu lembro que eles falaram assim, não, Esté, a gente só fez as alterações na foto pra valorizar a roupa, pra melhorar o caimento do vestido. Aí eu lembro que eu falei, melhorar o caimento do vestido é igual a eu ficar mais magra, né? Porque eles não desamassaram a roupa, eles não, sei lá, não fizeram nenhum tipo de alteração que justifique melhorar o caimento da peça. Eles literalmente diminuíram minha cintura, foi isso que eles fizeram. Foi horrível, assim, eu senti da marca uma postura de que, tipo, eles estavam morrendo de medo do que eu ia fazer com isso, eles estavam com muito medo de eu expor essa história, eles ficaram com muito medo de eu postar nos meus stories, falando e tudo mais, porque eu deixei muito claro que isso era muito sério pra mim. Eu lembro que ficou muito claro pra mim que eles estavam com muito mais medo de sofrer um cancelamento por conta disso, muito mais preocupados com isso do que entender de fato que o que eles tinham feito era muito sério, sabe? E isso é muito comum, assim, não acho que é um problema dessa marca, que essa marca fez isso. Eu acho que isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito mais do que a gente imagina. Eu acho que muitas vezes acontece sem a gente saber. Nesse dia eu tava atenta e eu tinha postado a mesma foto que eles, mas se eles tivessem me emagrecido em uma outra foto,
e eu não tivesse tão atenta, talvez eu não teria passado batido, sabe? E isso só me fez ficar mais ainda fechada com com esse combinado comigo mesma de não me alterar nas fotos, não me enganar, acima de tudo, sabe? Então, essa é a minha história, e sei que muitas de vocês contaram coisas super parecidas. Eu pedi pra vocês mandarem no meu Instagram. Toda semana eu tô compartilhando por lá qual é o tema do episódio da semana e pedindo pra vocês participarem. A ideia é que a gente tenha essa estrutura de grupinho mesmo e de troca. Então, eu quero muito ouvir os depoimentos de vocês e compartilhar aqui. Então, eu vou compartilhar algumas coisas que vocês me falaram. Eu comecei perguntando quantas de vocês já, em algum momento da vida, se alteraram em fotos. 61% das pessoas que votaram falaram que já se editaram e 39% falou que não. Vou falar que eu não confio muito nesse número. Eu acho que esse número é um pouco maior, tá? Acho que a gente tem que considerar aí que tem pessoas que não votaram. Você votando, eu consigo ver que você votou, né? Então, você está se expondo de certa forma. Então, eu entendo absolutamente que algumas pessoas não votaram e não quiseram se expor. Mas, de qualquer jeito, 61% é um número muito grande, certo? Fiz algumas pesquisas para entender melhor qual seria esse número no mundo todo. Só que eu não achei um número exato. Lógico, é muito difícil a gente ter certeza desses fatos, mas eu encontrei números tipo 80% das pessoas já fizeram isso, 90% em uma outra pesquisa. São números absolutamente gritantes, assim, é uma maioria esmagadora de pessoas que já fizeram isso. E aqui, as pesquisas que eu vi, a maioria era focada apenas em mulheres. Se a gente fosse fazer uma pesquisa só de homens, perguntando quantos homens já fizeram isso, é impressionante o quanto isso não faz parte do universo deles, assim, essa pressão cai muito mais em cima de nós do que em cima dos homens. Tô falando que nenhum homem se altera com Facetune e tudo mais? De jeito nenhum, tem muitos homens que fazem isso sim, mas a gente sabe que a pressão é muito maior para nós, mulheres, nos encaixarmos nesse padrão e nos preocuparmos com a nossa imagem e tudo mais. Façam esse exercício de perguntar também, pergunta pro seu irmão, pro seu namorado, principalmente pros homens héteros, tá? Porque, obviamente, isso se manifesta de maneira muito diferente quando a gente tá falando de pessoas da comunidade queer e quando a gente tá falando de homens héteros e tal. Outro ponto que eu acho muito importante e que eu tive uma troca sobre isso com vocês é a questão também racial, que tem um impacto enorme nisso. Eu recebi uma mensagem aqui de uma seguidora. Eu não vou falar o nome de vocês, tá? Nesse episódio, porque eu acho que são relatos bem íntimos e por mais que eu tenha pedido para vocês sinalizarem caso vocês não quisessem ter o nome exposto, eu não quero arriscar, então eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Eu recebi uma mensagem aqui falando... Queria adicionar que esses apps de edição embranquecem demais a gente que é pretinha. Aí vira uma outra camada. Isso é um recorte que eu acho super importante da gente fazer também. Eu tô aqui falando do meu ponto de vista de mulher branca e eu também sei que eu sou uma mulher super padrão, mas o peso é ainda maior quando a gente tá falando de mulheres negras. Também já vi muitos relatos de meninas asiáticas que já passaram por situações de ter marcas e pessoas alterando o formato dos seus olhos. Nossa, a luz tá piscando aqui. Quem tá assistindo o vídeo provavelmente vai ver, porque tá caindo a maior chuva do mundo em São Paulo e a luz tá piscando. Então, eu acho super importante a gente adicionar esse ponto aqui, que tem também essa questão racial. Recebi uma mensagem de uma membra do nosso clubinho contando que a maior insegurança dela sempre foi com o nariz e que ela fazia mais nova em todas as fotos, toda hora. Até que ela conheceu o movimento Narigatas e desapegou um pouco. E, mais uma vez, acho que isso reforça o quanto você encontrar pessoas parecidas como você e que aceitam e mostram essas características é bom para você. Muitas pessoas contando relatos de que tem uma amiga específica que não posta nenhuma foto sem se mexer. Acho que todo mundo tem essa amiga. Se você não tem essa amiga, talvez você seja ela. E se você é essa amiga, você vai repensar isso depois desse episódio e ver que não vale a pena você fazer isso.
Recebi também um relato de uma pessoa contando que ela tem uma amiga que se mexe tanto nas fotos que ela briga com as amigas que postam as fotos sem editar ela. E que ela acaba nem tirando foto com ela quando ela tá na rua, ela tira mais, tipo, foto do local, do restaurante e tal, porque ela não quer ter a dor de cabeça de brigar com a amiga por causa disso. E que elas acabaram se afastando por conta disso. Chegou num ponto em que ela mandava as fotos pra essa amiga já editadas. Então, imagina, você tira uma foto com uma amiga e ela já te manda com a sua cintura mais fina, com o seu nariz mais fino. Horrível, né? Horrível. Você entende que é uma pena porque elas acabaram se afastando. No final das contas, essa amiga que tem essa super noia de se mexer nas fotos é uma super vítima, né? Assim, dessa pressão pra ter essa aparência. No final, todo mundo se ferra. Outro relato. Infelizmente, depois que fiz 34, as linhas de expressão começaram a aparecer e me incomodam demais. Pago um app coreano caro, que tem uma função ótima para isso, mas obviamente preferia não sentir a necessidade de usar. E conversando com essa pessoa, fiquei pensando, vocês entendem que é muito difícil, depois que você se altera, você se vê sem nada, sem filtro algum? É que nem maquiagem, gente. Você tem uma aparência quando você tá com e você tem uma aparência quando você tá sem. Por isso que eu acho que é super saudável a gente criar uma relação saudável de estou me sentindo linda com maquiagem e estou me sentindo linda sem maquiagem também. E isso da maquiagem foi um ponto que outra pessoa trouxe, que ela falou, já tirei manchas da pele em fotos na praia. Essas questões de pele eu acho ok mexer. Pra mim, não é muito diferente de, tipo, se maquiar no dia a dia. Agora, quando muda muito o formato do rosto, do corpo, eu acho estranho e nunca usei. Acho que não usaria. Eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas falando que acham que tirar uma espinha é ok, que é muito diferente de você se emagrecer. Eu, de fato, acho que são coisas diferentes. Acho que é diferente você alterar o seu corpo, o corpo que ele é, de você alterar uma coisa que está naquele momento no seu corpo e que não necessariamente faz parte 100% do tempo de você. Mas também acho que é problemático você tirar espinhas, sim. Acho que o mundo vai continuar girando se você postar uma foto com a sua espinha. Acho que não vai ser tão impactante assim. Mas eu fiquei pensando muito nesse lance de, tipo, ser parecido a maquiagem com o Facetune. Da gente usar maquiagem, a gente também tá, de certa forma, dando uma suavizada na pele. Quando eu tô passando um batom, eu não tô meio que, de certa forma, editando a cor dos meus lábios. E eu entrei muito nessa brisa porque beleza é o assunto principal, assim, da minha vida, é o meu trabalho e eu amo demais maquiagem e tudo mais. E eu fiquei pensando muito nisso e pra mim, eu acho que é muito claro o quanto é diferente você usar maquiagem, de você se alterar tirando uma espinha no Facetune, porque a maquiagem é muito além disso. É muito diferente de uma coisa que tem o único e exclusivo propósito de alterar o seu corpo e o seu rosto, sabe? Quando você tá passando uma maquiagem, é muito mais sobre como você vai se expressar, apesar de muitas vezes a gente fazer isso sim para chegar em um certo padrão. Acho que a gente concorda que a maquiagem também é muito sobre isso. Muitas vezes a gente se maquia assim para disfarçar olheiras, para deixar a pele mais uniforme. Estaria sendo muito hipócrita e uma grande mentirosa se eu falasse que não é sobre isso, mas é muito mais do que isso. É muito mais sobre você dar um glow para sua pele, sobre você dar uma cor, você fazer um delineado gráfico, um olho esfumado. Imagina, a maquiagem é muito mais do que só você corrigir a sua pele, sabe? Então, eu achei interessante esse ponto de tirar uma espinha no Facetune ser, de certa forma, equivalente a passar um corretivo no rosto. Achei interessante a gente pensar nessa equivalência, mas eu também não acho que é a mesma coisa. Recebi uma mensagem que eu fiquei, assim, horrorizada, achei muito triste, de uma pessoa contando que ela nunca editou nenhuma foto, mas ela já teve várias fotos editadas pela própria mãe. E isso é muito comum, gente. Sério, eu fiquei horrorizada. Joguem no Google, acho que é tipo Facetune Moms. Pesquisando em inglês, vocês vão encontrar muito mais informação sobre isso, porque isso aparentemente é bem mais comum nos Estados Unidos. Imagina, achei muito triste. Enfim, foram muitas e muitas mensagens, eu não vou conseguir ler de todo mundo, foi realmente muita coisa. Ficou muito claro que esse assunto dói para muita gente contando também de trabalho, assim, de trabalhar
com moda e trabalhar em ambientes de fotografia e tudo mais, e de chefe pedir para alterar em fotos. Eu recebi uns 3 relatos assim também. Entre esses muitos relatos que eu recebi alguns áudios de uma pessoa da minha comunidade que me marcou muito. Eu vou tocar aqui para vocês, com a autorização dela, lógico. Oi, Sté, tudo bem? Nossa, esse assunto me pega muito porque desde criança mesmo, eu aprendi a mexer no Photoshop quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Pausa. 10 anos. Vocês escutaram isso? 10 anos. Eu fazia GIF no Photoshop e aí eu comecei a aprender a usar os filters lá. Eu tenho uma fase da minha vida, de quando eu era pré-adolescente, que eu simplesmente tenho uma distorção de imagem tão grande que eu não encontro uma foto minha que eu publiquei ou que eu aceitei que publicassem sem edição de imagem. Então eu emagrecia meu nariz, eu emagrecia meu corpo. Às vezes eu até distorcia a imagem de outras pessoas que estavam ao meu redor na foto pra não parecer que eu era tão gorda. Tinha, assim, nossa, N questões de imagem. E é muito dolorido olhar pra isso, assim, sabe? Tipo, é muito triste ver que quando criança já tinha essa distorção. Enfim, ela mandou outros áudios também, mas esse primeiro me marcou muito, porque a gente tá falando de uma criança de 10 anos. Muito surreal, muito surreal. Eu já acho problemático a gente fazer isso com 30, 40 anos. Imagina você ter 10 anos e estar preocupado em se emagrecer. Nossa, eu acho triste mesmo você ver suas fotos de quando você tinha 10 anos e ver que você estava se emagrecendo, preocupada com isso. Obrigada por dividir esse relato. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. E eu acho que a conclusão que a gente chega vamos combinar entre nós aqui, pelo menos aqui no nosso clubinho, de fazer um detoxinho de Facetune e tudo mais. Sei que muitas de vocês já não usam, eu não uso já faz muitos anos. Mas se você que está ouvindo ainda está ali pensando que em todas as fotos você tem que dar uma emagrecidinha, uma afinada no seu braço, diminuir o seu nariz, tenta um pouquinho parar. Eu tenho certeza que você vai ver que o mundo continua girando. Vai ser muito melhor para você e na grande luta que todo mundo está passando de, enfim, se amar mais e tentar se enxergar com mais carinho e com mais gentileza. Parece ser uma coisa pequena, mas eu acho que esse é um passo muito importante que vai te ajudar muito nisso. Agora vamos pro quadro em que eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu tô amando essa semana. Vocês viram que o Big Brother começou? Faz anos que eu não assisto Big Brother. Eu acho que o último que eu assisti foi o do Gil do Vigor. Então faz uns 4 anos, acho que por aí. E apesar de eu não ser uma grandíssima fã do reality, eu amo acompanhar os stories do Lusca. Lusca, vulgo marido da Nanates, como muitas de vocês devem conhecer. Vou falar o arroba do Lusca aqui, @lucasvivotti. Vou colocar aqui na descrição do episódio. O Lusca faz uma cobertura muito legal, muito boa do Big Brother. E eu acho muito legal que o Lusca, ele é muito engraçado, muito, muito, muito engraçado. Mas ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele consegue tratar de forma séria, mais leve, assuntos sérios, sabe? Porque quando a gente tá falando de Big Brother, a gente sempre fala de coisas problemáticas, né? Agora que o Big Brother começou, eu ainda não tô assistindo. Nessa semana que eu tô gravando, começou faz, 3 dias o Big Brother. Mas eu estou assistindo via stories do Lusca, via a cobertura dele, pra entender se eu quero dedicar mais tempo a isso ou não. Então, vocês querem assistir uma coisa leve ali, quando vocês estão lavando a louça, dar umas risadas, se inteirar no assunto, pra depois, quando você tá num bar e as pessoas vão falar, ai, você viu que o Juliano Floss entrou, você vai saber do que estão falando? Assiste os stories do Lusca. Eu estou viciada. Meu namorado também, agora, quando eu tô assistindo, ele fica meio que do lado dele e fala: coloca mais alto pra eu ouvir também. Então, uma coisa que eu amei essa semana, cobertura do Big Brother do Lusca. E é isso, um assunto pesado desse episódio, né, menina? Uma coisinha tão inofensiva, mas que pega muito na gente. E eu espero que isso ressoe aí de uma maneira legal. Eu tô ainda super aberta para continuar essa conversa. Eu ainda quero entender com vocês como a gente pode continuar essas conversas do episódio, talvez um grupinho no WhatsApp, alguma coisa assim. Mas eu tô
sempre querendo ouvir de vocês e é por isso que esse é o nosso clubinho. Fiquem de olho no meu Instagram, que lá eu vou falar sobre os próximos episódios. Também mandem sugestões de próximos temas, que eu tô super aberta. Sigam o Clube do Blush na plataforma que vocês estão ouvindo, isso é super importante para um podcast como esse que tá só começando. Comentem, deixem avaliação, que é super importante, mandem para as pessoas e até segunda-feira que vem.